trouxe para vocês grande médico, urologista, doutor Eduardo Berteiro. Ele é especialista em medicina sexual, vai falar com a gente sobre disfunção erétil. Doutor Eduardo, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, a disponibilidade de estar aqui trazendo informações, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse tema, que eu tenho certeza de que não são poucas. A primeira pergunta, disfunção erétil é a mesma coisa que impotência? Então, Ritz, a disfunção erétil é um termo que a gente tem usado mais porque é um termo menos pejorativo, menos humilhante. Impotência assim. Seria uma palavra que os homens já sentem como... É porque impotência você não é um termo muito... que diminui muito a pessoa. Verdade. Então a gente tem usado um termo médico, que é disfunção erétil ou disfunção da ereção. Então a ereção não está ocorrendo corretamente, é uma disfunção, ele tem uma perda da função. Impotência a gente tem que deixar de lado. Qualquer comunidade médica tem deixado de lado de usar esse termo. Seria um termo mais popular, as pessoas mais falam sobre isso. Isso, mas o termo disfunção erétil já vem sendo reconhecido na mídia e em qualquer canal como um termo mais apropriado. Ok. E a tua prática no consultório, a tua vivência é com esse tipo de paciente, então? Ah, sim, eu trabalho bastante com a disfunção erétil, obviamente com medicina sexual, mais a área masculina. Eu me especializei mais na masculina, porém a feminina é muito importante também, vamos menosprezar. Os pacientes que chegam para você no consultório, eles já chegam com essa queixa ou é uma coisa que tem que devagarzinho ser investigada e você vai aguçando o paciente? Eles têm certo receio de estar falando sobre isso? Isso é um ponto muito importante. Primeiro vamos definir o que é disfunção erétil, quer dizer, o que é um problema de ereção. O que seria um problema? Porque tem muitos homens que acham que eles não têm, você não tem uma referência, né? Então... Isso, é uma doença autodescritiva. Quer dizer, o paciente que sabe... Ele que sente a dificuldade. O declínio. Exatamente, ou o declínio ou a dificuldade. Então, em termos médicos, disfunção erétil é a incapacidade de obter e ou manter uma ereção adequada que permita uma relação sexual satisfatória. Então, essa é a definição ao pé da letra. Tá? Então, por no mínimo 6 meses. Então a gente tem que separar de uma falha. Sempre, entendi. Então, falha, o homem que durante doutor, 6 meses consecutivos, continuamente percebe falhando, que ele tem uma falha na capacidade de manter a ereção. Ou obter. Ou ambas. Ele pode ou ele está com uma disfunção erétil? Ele está com uma disfunção erétil. Ele já está sofrendo. Passou de 6 meses, ele já está com uma disfunção erétil. Isso tem idade? Isso não tem idade. Obviamente que a idade é um fator de risco, então o envelhecimento, o homem ao envelhecer tem mais chance de ficar com problema de ereção. Mas isso pode acontecer no idoso? Mas pode acontecer no jovem. No jovem e no idoso? E no idoso. Acontece muito mais frequentemente no idoso, sem dúvida nenhuma, mas eu atendo jovens com problemas de ereção. Qual que é a diferença? No jovem, vamos chamar jovem abaixo de 40 anos, em geral a causa é emocional, psicológica, estresse. Porque organicamente ele tem tudo... Exatamente, organicamente ele está, obviamente, saudável. Não teria motivos físicos para isso. Não teria motivo. Em contrapartida, o homem acima dos 50, ele já começa a ter outras doenças associadas que fazem mal para a saúde peniana. Então, vamos considerar diabetes, a pressão alta, indivíduos obesos. Isso tudo são doenças que, de alguma forma, podem alterar o desempenho sexual desse homem. Contribuem para piorar o desempenho sexual. A gente chama hoje de fatores de risco para o indivíduo desenvolver problemas de ereção. Então, com a idade, isso vai aparecendo. Mas um homem que não tem doença nenhuma, então ele não tem risco de ter uma disfunção erétil? Olha, o paciente chega para mim às vezes e pergunta assim, doutor, eu não tenho nada, estou ótimo, sexualmente muito bem, tenho 50 anos, o que eu posso fazer para continuar mantendo a minha vida sexual? O que eu posso fazer para prevenir uma impotência? Então é um paciente que vai já uma forma de profilaxia. Exatamente, uma prevenção. O que eu falo para ele? Olha, fulano, você tem que levar a sua vida pensando que o seu pênis é um vaso sanguíneo, é uma artéria ou uma veia. Tudo que faz bem para o seu coração, ou tudo que faz bem para uma artéria cerebral, vai fazer bem para o seu pênis. Então, uma vida saudável,
dieta balanceada, peso, o índice de massa corpórea perto O homem dos 25. obeso, então, ele tem mais chance de ter disfunção erétil. Sem dúvida. Então, tudo que faz bem para a saúde geral vai fazer bem para a saúde peniana. Então, é um meio de estimular o homem a ter uma vida saudável. E uma vez que esse homem está com disfunção erétil, ele tem como reverter isso? Sem dúvida, quer dizer, você havia perguntado, quer dizer, quantas pessoas têm problemas de ereção? Então, é uma pergunta que o paciente, quando ele chega lá comigo, primeiro, hoje em dia, obviamente, com o advento aí da mídia, quer dizer, internet, YouTube, você tem acesso a tudo, né? Então, ele vai chegar para mim, Ele já pesquisou, né? Já pesquisou, muitas vezes já tomou algum remédio. Por conta própria. Por conta própria, conta do vizinho que deu, ou mesmo foi na farmácia e automedicou-se. Então, em geral, ele chega lá comigo, ele já está assim na pior. Então, existe até uma estatística que o homem demora perto de 4 anos a procurar um médico. Nesses 4 anos, ele tentou coisas por conta própria, então. Ou vem sofrendo muito. Certo. Vai desgastando o casamento, desgastando qualquer relacionamento que seja, uma namorada, uma noiva. Quer dizer, o homem é muito difícil ele repartir isso com alguém. Como é que você percebe assim a participação da companheira nesse problema? Ela apoia, ela recrimina, como é que é isso? O papel da mulher é muito importante. Então acho que você tem que usar seu programa até para estimular as mulheres cujos parceiros estão com algum problema para procurarem o médico. Porque tem poucas mulheres que humilham o parceiro. Então a mulher, na verdade, ela pode ser uma ferramenta que vai estar levando esse homem ao urologista ou ao médico especialista. Sem dúvida. Que muitas vezes o próprio homem, ele não tem coragem de assumir aquela situação, ou ele é envergonhado, ele acha que às vezes é um problema dele. Exatamente. Né? Existe solução, né? Existe solução e isso é muito importante, que eu adoro quando vem o casal. Porque você realmente você ajuda a acabar um conflito. O casal vai junto na consulta para tratar da disfunção erétil? Raramente. A maior parte das consultas o homem vem sozinho. Porque ele fala que o problema é dele. Eu falo, mas por que você não traz a sua esposa? O problema é meu, doutor, não é dela. É meu problema. Quer dizer, isso está errado. O problema é do casal. É do casal, claro. A mulher hoje também quer prazer. E outra coisa que eu gosto quando vem a mulher, porque você sabe, as mulheres são sensíveis. Então, se o homem não a tem procurado sexualmente, seja por problemas físicos... A mulher também se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada, fala assim, puxa, ele não tem mais atração sexual por mim, eu estou mais velha, eu engordei, isso e aquilo. Ou o pior, ela desconfia que ele tem um caso extraconjugal. E pode ser que nada disso seja verdade. E às vezes os dois estão angustiados, cada um do seu lado. Então a primeira coisa que eu falo, conversa entre si, e vem procurar um profissional. E qual é o tratamento hoje em dia? Quais são as possibilidades que se tem? Quando o paciente chega no consultório com essa queixa? Tá, a primeira coisa que eu falo é conversar muito. Então eu preciso conhecer o homem, conhecer a história sexual dele, conhecer a história médica dele, como a gente já mencionou aqui, a pressão alta, obesidade, alimentação, isso através de alguns exames que o senhor faz? Conversa, depois exames. Tá. Aí vamos pedir exames de sangue gerais, colesterol, açúcar, pressão arterial vai ser medida, que é importante, testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Você dosa para saber como está a testosterona. Eu doso, que também pode ser um ponto importante. A gente falou há pouco, a gente teve um programa sobre andropausa, que a gente aborda isso. Então, a andropausa, o envelhecimento do homem, tem a ver com a disfunção erétil. Sem dúvida nenhuma. A testosterona hoje tem, sabidamente, um papel no pênis, no corpo cavernoso. Ele auxilia na ereção peniana. Então, tudo isso é importante. E aí, traçando esse perfil do paciente, qual a linha de ação? O que pode fazer? Então, a linha de ação, a gente, chegando a alguma conclusão que pode ser orgânico ou pode ser psicológico, se a gente achar que é puramente psicológico, eu vou recomendar um profissional da área de saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra que atue... O psicológico seria, por exemplo, o homem